Hoje nós vamos falar sobre estudos. E por que a gente vai falar sobre estudos, né? Eu acredito que é isso que vai te fazer ganhar grana ao longo do tempo, é isso que vai te fazer ter destaque no seu mercado, seja você arquiteto, engenheiro ou ah, independente de quem está me assistindo aqui também, às vezes não precisa nem estar nessas áreas, né? É o estudo que vai te fazer ter sucesso na vida de forma geral. É o que a partir do momento que eu coloquei o estudo como uma coisa constante, consistente na minha rotina, é o que me tirou, que elevou o nível do meu negócio, da minha vida, do meu pessoal, do meu desenvolvimento pessoal, tudo isso aí. Então hoje eu vou trazer um resumão desse livro aqui. Eu já tinha trago ele em outros momentos, né? Dá para ver na câmera, eu acho, né? Eu trouxe lá umas táticas, tá? Um trechinho dele, né? E hoje a ideia é fazer um apanhado geral desse livro. Eu acabei de ler ele faz umas 2 semanas. Eu queria ter feito antes, que estava mais fresco na minha mente as ideias e tal, mas eu não consegui fazer, então eu vou fazer ele hoje, né? Então aqui, esse livro ele é dividido, o Scott Young aqui, né? Ele dividiu esse livro em 7 princípios, eu acho que são 7. São 9 princípios. Eu não vou entrar a fundo em todos eles, eu vou falar os mais importantes, para mim são os mais importantes, o que eu consegui absorver desse livro aqui que me ajudou, né, que eu coloquei na minha rotina, e também de coisas que eu já fazia antes e que eu acho que pode agregar na sua rotina, tá certo? Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Princípio 1, o princípio da meta-aprendizagem. O que é essa meta-aprendizagem? Eu até grifei aqui, ó. É como aprender a aprender. É como você vai aprender aquela habilidade que você quer. Então, antes de você começar estudando qualquer coisa, é você meio que fazer um mapa, né? Fazer um mapa do que você precisa ter, quais são os pré-requisitos que você precisa ter para aprender aquela habilidade. Então, aqui ele dá até alguns exemplos, deixa eu ver se essa parte aqui é importante. Ó, eu vou ler até o capítulo, que esse capítulo é bem importante para a gente entender. Ó, entender como uma área de conhecimento funciona, que tipos de habilidades e informações devem ser dominadas e quais métodos existem para fazer isso com mais eficácia são pontos que estão no cerne do sucesso de todos os projetos de ultra aprendizado. Então, assim, o que é? É mapear, é entender, é fazer um mapa do que você precisa entender. Aqui, ó, eu tenho um exemplo que é melhor para a gente, e eu posso dar até assim o meu exemplo, né? Como que eu fiz para aprender, por exemplo, eu queria me aprofundar. Primeiro assim, vamos do básico, acho que é melhor assim, né? Digamos que você quer ser desenhista na área de engenharia, por exemplo, né? Então você precisa primeiro ter um mapa das coisas que tu precisa e os requisitos que você precisa. Então, sei lá, tu vai precisar aprender primeiro aprender a mexer no software, então tem que aprender a ferramenta, né? Para aprender a ferramenta, o que você precisa aprender? Talvez fazer instalação, tal. É uma coisa, uma habilidade mais assim de entrada, mas é só para a gente tentar entender isso, assim, sabe? Então precisa aprender ferramenta, precisa aprender a mexer no software, precisa aprender o básico de engenharia, precisa aprender, né? Porque no começo você não vai projetar a estrutura, você vai provavelmente só replicar coisas, vai entender o básico do básico, mas existe um básico que você precisa aprender, né? Então, é esse mapa que fala aqui. Então, sei lá, por exemplo, aprender a norma, né, de símbolos e de layout da folha, por exemplo, o tamanho da folha, os tamanhos padrões de folha. Então, essas coisas são as coisas base, os conceitos básicos para você aprender uma habilidade. Então, você faz um mapa disso. E aí aqui ele coloca como que você pode fazer o mapa disso, né? Qual que é um dos caminhos que você pode fazer. São vários, né? Mas existe uma tática, né, que é entrevistar especialistas, pessoas que já fizeram isso. Então você vai pegar lá vídeos, hoje em dia tu pode achar vídeos
que as pessoas te falam quais são os passos que tu precisa seguir. Quando eu fui aprender projeto estrutural, eu peguei uma trilha das coisas que eu precisava aprender. Então, né, depois da faculdade, inclusive. Eu fui lá, olhei, ok, quero aprender e melhorar isso aqui. Eu preciso aprender estática, preciso aprender mecânica, resistência dos materiais, preciso aprender, entende? Eu fui mapeando isso, toda a matemática que eu precisava aprender para desenvolver melhor as outras áreas. Então é isso, o mapa é esse, é você fazer um panorama geral do que você precisa, você perde, e assim, aqui ele até fala, deixa eu ver se eu acho aqui, ele fala que você tem que investir uma porcentagem, ó, a regra dos 10%, 10%, uma regra de ouro é investir em pesquisa aproximadamente 10% do tempo total da aprendizagem estipulado. Então, se você quer aprender alguma habilidade ali em 3 meses, você tem uma X quantidade de horas, você tira 10% dessa quantidade para mapear, para pesquisar, para buscar recurso, para depois começar a investir no estudo, tá? Eu acho que isso é importante, tá? Eu fiz isso, eu sempre fiz isso. Sem saber, sem antes ter lido esse livro, de forma intuitiva, eu sempre fiz isso, assim. Primeiro, eu sempre buscava vídeo de gente que passou por isso. Esse ano acho que foi no começo desse ano, em que eu tava com a matemática básica assim muito fraca, eu tava precisando, tava reestudando resistência dos materiais, estática e tal, e eu comecei a bater numas coisinhas assim de matemática básica, e aí eu fiz um mapa, fui lá, achei um vídeo de um matemático falando sobre isso, quais são as matérias principais para aprender tal coisa, e aí eu fui lá, fiz esse mapa, comecei a pegar conteúdo, peguei 3, 4 livros de matemática básica, de fundamento, achei o tipo de material que mais conversou comigo e aí estudei em cima disso, sabe? Então eu acho que é legal, isso aí ajuda bastante, tá? E ele fala várias coisas aqui que eu não vou entrar no mérito, eu acho que o mais importante é isso, você mapear, entender como mapear esse negócio todo e depois começar a estudar, né? Tendo isso em mente, tendo esse mapa em mente, você começa o estudo. Aí entra o segundo princípio, o princípio do foco, né? Sem você ter um foco em cima do que você está fazendo, não vai dar certo. Ele até fala aqui, ó, um subtítulo, afie sua faca. Afie sua faca. É isso, o nosso foco é muito importante, né? Deixa eu achar aqui uma parte importante sobre a concentração. Tararara. Vamos lá. Eu acho que assim, ele fala um monte de tática, um monte de coisinha, mas assim, eu vou te falar umas coisas que para mim funcionaram na questão do foco, tá? Teve duas coisas. Primeiro, ter um horário para... São três coisas, na verdade. Primeiro, é ter um horário fixo para você estudar, um horário que você sabe que não vai ser incomodado, né? Eu consegui encaixar de manhã, um horáriozinho bem cedo, e aí eu estudo 1 hora pelo menos, todo dia. Então, esse é o meu horário, que eu sei que eu não vou ninguém vai me incomodar nesse tempo, entende? Então, você tem que achar esse horário. E esse horário seria muito interessante, é claro, isso depende muito, né, da sua rotina ali, né? Mas é muito interessante que ele seja ligado com o seu maior nível de energia assim, mental que você tá bom para pensar, sabe? Para mim é de manhã. Para mim é de manhã que eu consigo pensar muito bem e eu tenho um período, tipo, para mim é bem assim, bem evidente. Eu começo ali umas 7h30, 8 horas, eu tô super bem, até 9, 9h30, 10 horas eu já começo a baixar de qualidade. Aí eu tenho um pico depois do meio-dia, assim que eu consigo ler não tanto, mas escrever ou resolver umas coisas assim, eu tô bem alerta. E aí depois das 3 horas da tarde acabou-se. Aí eu só coisinha mecânica assim porque para pensar já é muito difícil, só responder WhatsApp, responder cliente, resolver coisa mecânica, sabe? Para pensar mesmo, para mim é muito mais difícil. Você tem que começar a se ver, se olhar e ver quais os horários que para ti funciona, sabe? O estudo, porque esse é muito importante, é isso que vai construir o teu negócio a longo prazo, tá? Aqui ele fala das técnicas, técnica Pomodoro eu gosto, tá? O que é a técnica Pomodoro? Para quem não sabe, existe
várias variações de tempo que você pode utilizar, mas é legal começar com 25 minutos de foco e 5 minutos sem estar pensando naquilo. Então, o que eu gosto de fazer é 25 minutos ali focado, estudando, deu os 5 minutinhos, vou no banheiro, tomo um café, tomo uma água, volto, mais 25 minutos, e você vai fazendo blocos de tempo dessa forma, sabe? Então, acho que é isso, assim. Aí, de novo, várias coisinhas aqui. Deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa importante para nós. Tem várias coisas importantes nesse livro, eu te recomendo ler, tá? É que se eu ficar aqui olhando cada tática e cada coisinha aqui, a gente não vai acabar isso aqui nunca, né? Vamos lá, isso aqui acho que já dá pra gente ir para princípio 3, que eu gosto bastante desse princípio. Princípio da prática direta. Prática direta, o nome já diz, né? Esse é um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre as 4 táticas, acho que era 4 táticas, deixa eu ver se é isso. Eram as 4 táticas para você aprender melhor, alguma coisa assim. Aqui basicamente é isso, tem várias formas de você aprender, mas a melhor forma, assim, de uma forma, de um jeito resumido, é na prática diária ou na prática direta, né? O que é isso? Vou trazer sempre para o meu caso, porque é mais fácil para mim explicar e talvez fica mais fácil para você entender. Quando eu falei agora atrás que eu quis melhorar meus projetos estruturais, já sempre trabalhei com projeto estrutural, então eu já tinha um nível de conhecimento de projeto estrutural, então eu já estava atuando e elaborando os projetos. Então eu comecei a aprender muito mais e já aplicar no dia a dia ali essas melhorias. Isso ajuda muito, sabe? Porque, por isso que também, outro ponto, eu gosto sempre de dizer, né? Quem quer aprender projeto estrutural tem que ter contato com obra, tem que executar uma obra, tem que dar um jeito de conseguir executar uma obra. Às vezes o cara quer só fazer projeto, só ficar dentro do escritório, e, cara, não vai funcionar. Tu vai ter que ir para a obra para aprender na prática, para te olhar aquilo lá, se aquilo lá está funcionando. Então, tu começa a ligar a teoria com a prática, porque isso que é importante, sabe? Porque tu começa a visualizar, isso é muito louco, assim, porque sempre me falavam isso e eu não achei que era assim. Na prática, né, lá no dia a dia da obra, tu começa a enxergar os diagramas, digamos assim, né? Tu começa a ter um problema, pô, o projeto era para fazer um negócio assim, mas agora, sei lá, por algum motivo o pedreiro colocou um pilar onde não deveria, pronto, acabou com o teu projeto, né? Então tu começa a enxergar como aquilo vai afetar na tua obra, sabe? Isso é uma intuição que tu adquire só com estudo, conhecimentos, né, experiências e tá fazendo as coisas, entende? Então, um pouco é disso. A questão da prática direta é você se focar naquilo ali, sabe? Tem um exemplo aqui que eu lembro, que eu não vou achar agora, de um cara que ele queria melhorar muito a oratória dele. E o que ele fez para melhorar a oratória dele? Ele não ficou só no estudo da oratória, nas técnicas de oratória. Ele começou a se apresentar, fazer palestra para tipo escola de ensino fundamental, escola de tudo qualquer lugar que ele podia se apresentar, ele ia, entende? Outro exemplo bem concreto. Pô, quero ir começar a gravar vídeo. Não tem outro jeito senão começar a gravar vídeo igual eu aqui. Começa falando, não vai ficar bom. Mas tu tem que começar a fazer as coisas para te poder, com o tempo, ir melhorando. Então é a mesma coisa, né? Esse princípio eu vou deixar aqui a recomendação daquele vídeo que eu fiz, então não vou ficar falando tanto. Mas é isso, é você ter alguma forma de ter contato com aquilo que você quer aprender, né? No nosso ramo é mais fácil, né? Às vezes tu queres aprender sobre tal coisa, tu vai dar um jeito de começar a trabalhar com isso ali, né? Desculpa. Princípio 4. O princípio da repetição. Subtítulo: Ataque seu ponto fraco. Isso aqui também é legal, tá? Isso aqui, deixa eu ver se tem algum ponto que eu rabisquei aqui. Mas isso aqui eu já tenho um exemplo para te falar como que você pode fazer, tá? Deixa eu dar uma olhada. Tem muita coisa legal aqui, tá? Muita coisa legal.
Deixa eu ver se aqui é bacana para eu passar para vocês. Mas assim, tem várias coisas que eu notei aqui, mas assim, o que que é importante sobre repetição? É você encontrar as lacunas do conhecimento, entender onde são os seus pontos fracos. Como eu estava falando antes, cara, eu comecei a ver que eu estava muito ruim em estática, não conseguia desenvolver estática, não estava conseguindo resolver resistências dos materiais. E aí eu comecei a ver, não é que eu não estou entendendo isso aqui, eu estou até entendendo isso aqui, mas está me faltando bagagem e coisas mais simples, que é a questão da matemática básica. Então eu comecei a atacar os pontos fracos, comecei a estudar de novo a matéria, mas agora pegando outras áreas aqui junto, entende? Seria isso. Ah, outra coisa é a repetição, é você, como o nome já diz, é repetição, é você estar sempre fazendo aquilo para poder gravar na sua cabeça, sabe? Por isso que é muito importante, nós, nossa área, a gente, se queres trabalhar com determinada especialização, tu vai ter que dar um jeito de entrar, seja com um desenhista, um estagiário, o que for, para te poder aprender, sabe? Porque tem que, eu acho assim, essa questão do contato com a área é muito importante, sabe? Porque existe os nuances, existe as coisinhas que tu só vai aprender vivendo aquilo ali, sabe? Que não é na faculdade, a gente não acaba não aprendendo isso aí, sabe? Entendeu? Então é isso. Dessa repetição é basicamente isso, é você ter contato direto com as coisas que você quer desenvolver e aprender, e sempre buscando os seus pontos fracos e otimizando esses pontos fracos para que você consiga melhorar. Aqui dá para ter N exemplos, né? Mas vamos tocar para frente, porque o vídeo já está ficando bem longo, né? E ainda tem vários princípios aqui, né? O princípio 5, o princípio da recuperação. Teste para aprender. Deixa eu ver se eu lembro o que que era esse princípio. Eu não estou lembrado. Ah, lembrei. Esse da recuperação é o seguinte, é você entender os conceitos mais profundamente. Porque assim, matemática é o exemplo clássico disso, né? Tu vai aprender na escola, tu aprende a decorar umas formulazinhas, tu não está aprendendo bem, entende? Eu, pelo menos, não consegui aprender. Eu já falei aqui em alguns vídeos. Para mim era muito difícil eu aprender na escola porque eu tinha que decorar coisas. Eu sou ruim de decorar, tá? Sou muito ruim de decorar coisas. Minha memória ela é péssima, assim. Eu sou muito bom de... Tu tem um problema para resolver, eu dou um jeito de resolver esse problema. Eu vou buscando na memória coisas, conceitos para resolver esse problema. Então, assim, tu tem que resolver aquela viga ali, que é uma viga em balanço, não sei o que, não sei o que. De cabeça eu não vou conseguir resolver, mas eu sei que existe um conceito que vai levar, entende? São os conceitos, eu também não decoro o conceito, eu sei que existe, aí eu vou lá, reestudo aquilo, né? Isso que é a recuperação. Você vai buscando esses conceitos e, claro, quanto mais você utilizar esses conceitos, mais você vai ficar melhor naquilo ali, entendeu? Ó, até anotei aqui, ó, tentar lembrar é melhor que revisar. Ah, isso aqui é legal também. Quando a gente está estudando, o tentar lembrar dos conceitos é uma coisa que tu vais... É como se... Eu falei aqui, eu não sou muito bom de memória, mas eu sei que se eu já estudei aquele negócio, muitas vezes eu não vou lembrar cada detalhezinho, mas eu começo a lembrar de como aquilo lá pode... como é que eu vou te explicar de uma forma clara aqui, ou simples? Agora não me vem nenhum exemplo na cabeça assim, mas Ah, lembrei de um. Trigonometria, né? Eu não consigo decorar aquelas fórmulas de trigonometria. Foi-se minha luz de novo. Tenho que dar um jeito nessa luz. Ficou péssimo, né? Ficou péssimo a iluminação. Mas enfim, vai ter que ser assim, galera. Trigonometria. Eu não consigo decorar aquelas fórmulas lá. Mas se eu pegar uma folha de papel, eu desenho aqui o triângulo retângulo, e aí eu sei, eu começo a desenvolver. Aqui eu sei que é cateto oposto, aqui eu sei que é cateto adjacente, aqui eu sei que é hipotenusa. Eu consigo, com os conceitos que eu já tenho na cabeça, eu consigo desenvolver as fórmulas. Entendeu? Eu não consigo lembrar da fórmula de cabeça, mas com o conceito
que eu aprendi lá atrás e olhando e desenvolvendo a intuição do negócio, hoje eu consigo desenvolver as fórmulas. Então isso é muito legal. Você vai perceber, quanto mais você vai estudando a fundo o negócio, mais fácil vai ser para te lembrar das coisas, tá? Essa que é a questão da recuperação. Ir a fundo no conceito. Busca o conceito, galera. Isso aí vai mudar a forma como vocês estudam, assim. Tipo, entender o conceito por trás daquela fórmula. Não só entender uma fórmula. Eu tô falando de matemática aqui, ó, a parte de engenharia, né? Mas assim, não só decorar uma fórmula, entender o que ela está te falando. Conversa com a fórmula, tipo assim, sabe? Isso aí muda totalmente o jogo, sabe? Vamos lá, deixa eu ver mais o que que eu notei aqui. Aí também entra em várias táticas de recuperação, em como você pode estudar, em como, né, em você... Mas assim, dentro do que eu lembro desse capítulo, o que mais dá retorno é isso, de tentar lembrar ali, sabe? Tipo, qual o conceito que eu posso utilizar para resolver esse problema? Aí, beleza, tu encontra esse problema, o conceito na tua mente, tu vai desenvolvendo ele, sabe? Acho que é isso. Aí então tá, vamos para o sexto princípio, retorno. Deixa eu lembrar aqui, aqui já começa uma parte que ele dá uma enrolada, sabe? Porque as coisas assim importantes, eu não lembro se é esse, retenção. Esse aqui ele fala sobre o feedback, essa parte do retorno. E o subtítulo ele fala aqui, ó, não se esquive dos golpes. O que quer dizer isso aqui? Vamos em forma resumida. É você ter alguém para te dar um feedback. Na época de escola, vai ser o teu professor que vai te dar um feedback dizendo que aquilo está errado, né? E se for um bom professor, ele vai te ensinar o conceito por trás daquilo que geralmente não acontece, né? Mas o que é o feedback? É tu ter um mentor, tu ter um consultor, tu ter um engenheiro sênior em cima, né, acima para te mostrar o caminho, tu ter uma pessoa que você vê que essa ideia de professor, mentor mesmo, sabe? De ter um que é uma pessoa que já trilhou o teu caminho, o caminho que você quer trilhar. Então, esse que é o princípio do retorno. É alguém que te diga o seguinte: olha, eu já fiz isso aqui, né? No meu conhecimento, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter sucesso. Se você ir por aquele caminho, entende? Alguém para te dar um conselho e te dar uma direção na vida, assim. Não na vida, né? No teu estudo, na tua habilidade que tu queres desenvolver, né? É isso aí. Retenção. Agora vamos para o princípio 7. Retenção. Cara, isso aqui que é o chato, assim, da nossa cabeça, porque a gente estuda pra caramba e não tem jeito. A gente perde o conhecimento. Existe por aí em algum lugar, eu já vi, vários estudos mostram a mesma coisa. A gente sai desse ponto, a gente começa a aprender e depois se a gente não continua estudando, não continua tendo essa questão de rever a matéria, a gente vai perdendo conhecimento, não tem jeito. Por isso que a parte conceitual é muito importante, porque em algum momento, se você não utilizar a fórmula, por exemplo, você vai esquecer das fórmulas, a não ser que é uma fórmula muito simples e tal, né? Mas assim, de forma geral, naturalmente, a gente perde o conhecimento com o tempo. Então, a retenção é um negócio complicado. E assim, como que a gente faz então para não, para reter um pouco mais esse conteúdo, né? Uma das coisas que ajuda é justamente você trabalhar naquilo que você estuda, né? Porque aí você está sempre se atualizando. Você tem sempre um problema novo para resolver, né? Galera, eu vou abrir um pouco a janela aqui para ver se fica uma iluminação melhor, porque eu estou meio incomodado com esse negócio. Ficou muito, muito escuro. Não sei se ajudou muito. Eu acho que um pouquinho ajudou, né? Então seria isso, assim. Aí de novo, entra várias táticas, coisa e tal. Existem alguns conhecimentos que a gente meio que não perde, mas são, assim, pelo que eu li aqui no livro, são aqueles, não é nem conhecimento, é habilidades, né? Tipo assim, a habilidade de andar de bicicleta é uma coisa meio
que fica dentro de você, assim, motora, né? Um negócio que você não perde. Habilidade de escrita no teclado, por exemplo, também é uma coisa que a posição das teclas meio que tem um momento que tu não precisa mais olhar para a tecla. Tu já faz aquilo de forma automática. Então, existe certas coisas que tu consegue com o tempo, tu consegue automatizar assim na tua cabeça. Mas são, pelo que eu li aqui e também pela experiência, né, a gente sabe isso. É coisinhas que é muito pequena, né? Não vai conseguir decorar uma fórmula enorme, né? Pra, não vai conseguir reter isso para sempre, assim, né? Aí tem vários mecanismos e tal, vamos passar isso para frente. É só importante a gente saber disso, que existe esse problema da retenção que a gente perde com o tempo, né? E é isso. Acho que você estudando é que você vai adquirindo ferramentas e mecanismos e conceitos para não questão de esquecer, porque você vai esquecer, mas é de ter aqui, ó, até o próximo ponto, que é o princípio 8, ter intuição. Você vai tendo uma intuição das coisas. Isso aqui é muito legal, tá? Quanto mais você estudar, você vai com o tempo tendo uma intuição de como aquilo funciona. Então, por mais que às vezes você não vai lembrar de uma fórmula, alguma coisa, mas sabe que existe. Então, essa que é a habilidade do cara assim acima da média. Ele sabe que existe aquilo ali. Ele sabe que existe mecanismos para resolver aquele problema. E isso, desenvolver essa intuição, que eu acho que é o mais importante de tudo. E assim, como é que eu faço para desenvolver essa intuição, Alisson? É estudando. Ó, ele falou aqui, ó, cave fundo antes de começar a construir. Que é você realmente sempre voltar naquilo ali e fechar as brechas e coisa e tal, né? Mas assim, a gente tá chegando para o final do livro aqui. Essa parte é bem importante. Ela entra com um monte de conceito também aqui, não dá para a gente colocar no vídeo. Mas, mas é isso, acho que desse capítulo aqui o mais importante é você entender que você tem essa perda com o tempo, e só que o que te salva é a intuição de saber que existe aquilo para te resolver aquele problema. E para te resolver aquele problema, tu precisa sempre alimentar o teu conhecimento, né? Vou dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa legal para a gente fazer. Aqui ele fala da técnica Feynman. Essa é uma técnica bem legal. Dá um vídeo por si só por essa técnica, mas tem umas questões assim que ajuda muito no entendimento, é você criar analogias. Você criar analogias, por exemplo, para eu entender flambagem de um pilar, se tu pegar a analogia da régua, tu consegue entender. Se tu tem uma régua curtinha, né, qualquer carga aqui ela praticamente não mexe. Agora, se tu tem uma régua longa, qualquer carguinha aqui, né, qualquer desvio que você faz nela, ela flamba, né, ela faz um efeito. Na verdade, a flambagem ela é assim, né? Mas assim, dá para entender, né? Você faz analogia com o que você precisa entender. E isso ajuda na retenção também das coisas e tem intuição de resolver, tá? Então, beleza. Galera, eu acho que é isso. Tem vários outros capítulos, mas agora eles começam a falar sobre outras coisas, assim, mais de... A gente vai sempre ir para o mesmo caminho, que vai ser essa de você, sei lá, aqui vai começar o princípio da experimentação, que é você achar várias técnicas diferentes para aprender alguma coisa. Se aquela técnica não é legal, você tenta com outra, né? Mas aí é uma coisa mais de ajuste fino. Eu acho que a ideia principal do livro deu para pegar, né? Deixa eu só passar aqui. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Aqui depois ele já acaba com o livro praticamente. Até ele falou que era 9 princípios. 9 princípios, fechou. Uhum. E então é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu dei um apanhado geral aqui. Esse livro é muito bom, tem muito conhecimento dentro dele. Eu não, claro, não vou conseguir trazer é, tudo, né? Porque é um livro, né? Isso que seriam horas e horas de conversa para passar em cada pontinho dele. Mas acho que o que fica assim é estudar, né, galera? Não tem jeito. No nosso mercado, na nossa vida, o estudo tem que estar.
diariamente. A gente tem que melhorar, né? Não só como profissionais, mas como pessoas, né? E para isso o estudo está aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo eu vou deixar o link da minha newsletter, que eu trago sempre um conhecimento toda semana para vocês aqui. Vou deixar também o link do meu WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira contratar os meus serviços de projeto estrutural, está aqui o meu link. Certo? Até a próxima. Valeu!